Fala galera, bem-vindos de volta aí. A gente vai começar agora então as aulas 33 e 34, tá? Onde nós vamos falar um pouquinho em relação às unidades de concentração. E se você olhar ali no teu tetra, lá na página 672, você vai ver que são várias unidades de concentração em uma mesma aula, tá? A gente trabalha aí com concentração comum, com densidade, com título, com concentração molar ou concentração em quantidade de matéria. Ele traz molalidade também. Então, são várias unidades que para um vídeo só ia ficar uma coisa muito comprida, muito longa. Então, a gente vai dividir isso aqui em 3 vídeos, tá? E eu vou deixar de antemão avisado. A unidade de concentração molar, ou a molalidade, nós só vamos trabalhar ela em propriedades coligativas. Quando a gente trabalha propriedades coligativas, nós trabalhamos a parte de cálculos ali das soluções, e aí eu trabalho com vocês essa unidade. Então, no restante, a gente trabalha aqui. Nosso primeiro vídeo começa, então, falando de concentração comum e diferenciando, né, falando um pouquinho sobre densidade, principalmente com o intuito de diferenciar a concentração comum da densidade. Bom, professor, o que é essa ideia de trabalhar uma concentração? O que é essa noção, então, de trabalhar uma unidade de concentração? Trabalhar uma concentração é expressar de alguma maneira a quantidade de soluto que eu tenho no meio de uma solução. Normalmente, quando a gente fala assim, eu vou trabalhar com uma concentração de um soluto X, eu estou dizendo quanto daquele soluto eu tenho em uma certa amostra de solução. Ou ainda, eu vou trabalhar com uma concentração molar, molal, eu consigo analisar isso aí em cada uma das unidades. Só um pouquinho que estava me apertando. Então, quando eu levo em conta essas unidades, eu vou pensar que cada uma delas vai ter um uso mais apropriado, vai ter um uso mais específico, e a gente vai acabar usando ela em cada situação. Então, unidades de concentração nada mais são do que formas de expressar a quantidade de soluto presente na sua solução. E a nossa primeira forma ela é muito clássica, muito do nosso cotidiano, a gente está bem habituado a visualizar ela aí, que é a concentração comum. Tá? Para trabalhar com ela, a gente vai precisar de algumas relações. Então, eu criei um primeiro slide aqui, que são as relações importantes. Olha só, aquelas relações que você sabe, você já viu, e muitas vezes você pode acabar esquecendo, então vale a pena relembrar. Que 1000 litros são 1 metro cúbico, que 1 litro tem 1000 ml, ou isso equivale a 1 decímetro cúbico, que 1 ml são 1000 microlitros, que equivale a 1 centímetro cúbico, uma tonelada tem 1000 quilogramas, 1 quilograma são 1000 gramas, e 1 grama são 1000 miligramas. Pô, eu falei aí de mili, de micro e de quilo. Então, uma coisa que também é legal você lembrar, e eu aproveito nesse slide para colocar para você também, logo no início do estudo das concentrações, são os prefixos, né, as relações e os fatores importantes. Então, principalmente, tá, eu daria um destaque aqui, ó, ao prefixo quilo, ao prefixo mili e ao prefixo, tá, micro, que está aqui embaixo, ó, do mili, o 10 na menos 6. Em geral, são com esses prefixos que a gente trabalha. Claro que é legal que você conheça todos os outros, né? Principalmente aí pensando em outras problemáticas, expandindo o teu pensamento aí para questões de física, questões de matemática. Mas pensando na química, se você souber esses três, já está bem bacana aí para os nossos exercícios. Então, além de trabalhar com essa ideia das relações aqui, dos valores, a gente trabalharia com aplicação disso dentro das nossas unidades. E aí a nossa primeira aplicação se dá justamente, né, no que eu estava falando antes, na concentração comum. Qual que é a ideia da concentração comum, gente? Ela expressa, olha só, a massa de soluto em um determinado volume de solução. Normalmente, isso aqui é dado em grama por litro. Tá? Então, eu posso dizer que a concentração comum normalmente é dada em gramas de soluto para cada litro de solução. Nada impede que eu tenha em miligramas por ml, que eu tenha em miligramas por litro. Se você tiver uma garrafa de água aí na sua casa e for dar uma olhada, você vai encontrar os teores lá dos íons, por exemplo, cálcio, sódio, bicarbonato, em miligramas por litro. Então são formas mais simples, formas mais comuns de expressar a unidade de concentração. Falando de massa, todas as pessoas conseguem compreender. Então, outra situação onde isso se aplica são os medicamentos. Olha só, paracetamol, 200 miligramas para cada ml. Uma coisa legal de trabalhar com unidade de concentração é fazer essa análise dimensional, essa análise aqui da unidade. Normalmente você tem a regra de 3, ó, são 200 miligramas para cada 1 ml. Ou o de pirona, são 500 miligramas aqui, ó, para cada ml. Então, concentração comum, essa unidade de concentração mais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano.
ela pode ser calculada por uma fórmula, né, que está aqui, ó, concentração comum é massa do soluto sobre V da solução, tá? Ou Czão é m sobre V, tá? Então, você pode pensar por aqui. Eu prefiro fazer regra de 3, vou fazer tudo por regra de 3 junto com vocês. Falando em vou fazer junto com vocês, vamos dar uma olhada em um exemplo, então, para essa unidade de concentração do Enem. Olha aqui, ó. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico misturando 33 gramas desse ácido em 200 ml de água, com extremo cuidado, lentamente, sob agitação, em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 ml. A concentração em gramas por litro desta solução é quanto? Bom, galera, no momento em que eu vou calcular aqui a concentração, lembra que me interessa a massa de soluto pelo volume da solução. Então, os 200 são o volume dissolvente, o 220 é o volume final, é o volume da solução. É justamente esse volume aqui que me interessa. Então, na hora de aplicar isso, vamos dar uma olhada. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou pegar a minha massa, olha só, são 33 gramas, né? Vou trocar a cor aqui, só para fazer a relação. Opa. 33 gramas para cada 220 ml. Quantos gramas para 1000 ml? Porque ele quer por litro. X vai ser igual a 33 vezes 1000, tudo isso aqui dividido por 220. Simplifico. 33 vezes 100 dá 3.300. Dividido isso aqui por 22. 3.300 dividido por 22 vai dar 150 aí, então, a nossa resposta. 150 o quê? Gramas por litro. E a minha resposta alternativa aí. Problema? Alguma coisa? Repare que eu nem precisava ter feito a conta, né? Isso é meio característico da prova do Enem. Quando eu cheguei nessa situação aqui, ó, 3.300 por 22, eu tenho certeza que dá mais do que 100. Porque 100 vezes daria 2.200. Se eu olhar os valores, o único que tem acima de 100 é a alternativa E. Tá? Uma problemática é que, às vezes, você tem respostas se fosse dividido por 200. Se fosse uma questão de vestibular, muito provavelmente a gente teria uma resposta aqui, 33 dividido por 0,2, né? Ou 3.300 dividido por 20, que dá 165. O Enem colocou 0,165. Mas ele poderia ter posto aqui, tá? 165. Outro cuidado, para não colocar 1 aqui no lugar do 1000 ml. 1000 ml é 1 litro. Então, cuidem sempre para deixar na mesma unidade. Tranquilo? Unidade de concentração comum aí, então, a gente pegou um exemplo do Enem. E a densidade? Pô, professor, eu lembro lá do 9º ano que densidade é a massa do volume, a massa da solução sobre o volume de solução. Ih, mas eu acabei de ver que concentração comum também é massa sobre volume. A diferença, galera, tá aqui, ó. Cuidado, tá? Concentração comum e densidade não são a mesma coisa. Afinal, na densidade, eu uso a massa da solução. Olha aqui, ó. E o volume da solução. Na concentração comum, vamos voltar ali para te mostrar, eu usava a massa do soluto. Então, nunca vamos ter uma situação onde a densidade é igual à concentração comum. Por que nunca vamos ter isso? Para que a densidade seja igual à concentração comum, a massa da solução deveria ser igual à massa do soluto. Resultado, não tem solução. Você tem um soluto puro. Tá? Lembrando, né, que a densidade ela se aplica em sistemas como esse aqui, ó, uma torre de densidades, né, onde cada um dos líquidos tem uma densidade específica. Lembra que o mais de baixo aqui é o mais denso e o lá de cima é o menos denso. Tá? Então, essa noção que a gente tem em relação à densidade. Beleza? Já que a gente usou o exemplo anterior sobre o Enem, eu vou aproveitar a ideia do Enem para fazer o próximo exemplo aí também. Tá? O que a gente tem? Eu vou pegar o conceito da densidade aqui, a lei tá, sobre combustíveis, para a gente usar como pano de fundo para um exemplo, e aí situar você sobre uma outra questão que já apareceu na prova do Enem, lá em 2018. Olha só. A adição do etanol é uma obrigação legal dos distribuidores de combustíveis. A Lei nº 8.723, de 1993, estipulou a mistura de álcool anidro na gasolina. Tá? Lembra que álcool anidro
aqui nada mais é do que o etanol. Em poucos anos, novos decretos alteraram a porcentagem da mistura. Desde março de 2015, o percentual obrigatório do etanol anido no combustível gasolina, né, é de 27% na gasolina comum e de 25% na gasolina premium. Esses dados, gente, eu tirei do site da Petrobras, tá? Então, se você pegar lá no site da Petrobras, você tem todas as informações em relação ao teor aqui, e também no site do Senado você tem o acesso à lei aqui, ó, que está estipulada. Esse percentual ele já passou de 20 para 23 para 25, agora está em 27. Lembrando que o etanol ele tem o papel, né, de fazer o sistema ser um antidetonante. Então ele substituiu o tetraetilchumbo, que era bastante tóxico, que era utilizado antigamente. Muito comum você abrir lá o reservatório, o acesso ao tanque de combustível do veículo, né, ali na hora de abastecer, e ver que dentro tem utilizar combustível livre de chumbo, principalmente veículos pós aí os anos 2000. Levando em conta isso, eu vou pensar aqui, ó, qual que é a densidade máxima de uma amostra de gasolina premium? A gente vai focar só na gasolina premium, tá? Como exemplo, por causa que a porcentagem aqui é mais simples de fazer. Então, o que eu falei sobre a prova do Enem? Lá em 2018, o Enem trouxe umas figurinhas de um densímetro. Ele estava falando e se referindo ao sistema aqui. Existe na lateral aqui das bombas dos postos de combustíveis. Vou ampliar um pouquinho. O que acontece aqui? Esse aqui é um densímetro para etanol, tá? Mas todo posto de combustível tem isso, ele vai estar aqui dentro, né? Isso aqui vai estar aqui dentro, onde vai ficar passando o combustível. Então o combustível passa por essa parte para daí ir para a bomba e ser abastecido o veículo. E isso aqui, ele regula. Então você tem que ter, por exemplo, vamos supor que eu tenho o nível do combustível aqui, ó, tá? Se o meu nível do combustível estiver aqui, eu tenho essa situação ou esta situação para que esteja legal. Quer dizer, se a barrinha em vermelho aqui, o nível, ficar na linha do combustível ou abaixo da linha do combustível, beleza, o combustível está dentro da legislação. Se essa linha aqui de dentro, do densímetro, ficar acima da linha do combustível, significa que o meu combustível está fora do padrão, então pela densidade, e aí, claro, eu posso fazer outros testes, outras análises sobre a composição. Tá? Eu peguei um exemplo porque o Enem cobrou, então, esse exemplo, né, falando lá de uma mistura e perguntava o que ia acontecer com o densímetro se aumentasse a densidade do líquido. O densímetro, ele tem uma certa densidade para aquela composição lá que foi planejado, nesse caso aqui, para esse teor de álcool. Se o meu líquido fica mais denso, lembra que o densímetro vai ser menos denso, então ele vai subir aí lá no meu sistema e vai me indicar o processo aqui, né? Justamente que o produto está fora de especificação. Falando em densidade, eu coloquei aqui para vocês, olha só, a densidade da água, a densidade do etanol e da gasolina. Vamos calcular isso aqui então? Vamos pegar um slide novo e eu peguei as informações importantes. Ó. O percentual da gasolina premium é de 25% e eu quero saber a densidade máxima, né? Levando em conta aqueles valores. Como eu tenho uma mistura, eu tenho uma solução, como é que eu vou fazer a densidade? A minha densidade da solução vai ser calculada através de uma média ponderada. Ou seja, eu tenho lá 25% de etanol. Quer dizer que a minha densidade da solução vai ser 0,25 vezes a densidade do etanol, que é 0,7893, mais 0,75 vezes a densidade da gasolina, 0,6553. Então, a minha densidade da solução, só vamos arrumar aqui, ó, tá? Será 0,25 vezes 0,7893, que dá 0,197325. Eu estou usando todas as casas, tá? Mais 0,75 vezes 0,6553, que dá, né, aqui, gente, 0,491475. Aí, se eu somar os dois valores, eu vou ter a minha densidade da solução, que vai ser 0,491475 mais 0,197325, que vai me dar uma densidade de 0,688. 888 aqui, ó. O quê? Gramas por ml, né? Lembra que um centímetro cúbico
nada mais é do que 1 ml. Então, gramas por ml. Quer dizer, essa seria a densidade máxima que eu teria. Por que máxima? Se alguém está na dúvida aí, por que essa é a máxima? Porque repara que o etanol tem uma densidade maior aqui, ó, do que a gasolina. Então, se eu estou colocando etanol, minha densidade da mistura vai aumentando. Caso eu tenha uma densidade para o líquido maior do que isso aqui, aquele meu densímetro vai flutuar, e aí eu vou saber que o meu combustível tem mais etanol do que deveria, ou seja, uma possível indicação aí de uma fraude, de uma adulteração. Beleza? Gente, foram 2 exemplos aí, tá? Não percam o próximo vídeo, vai aparecer aqui embaixo para vocês direto o linkzinho aí para você assistir. Então, a gente se encontra na próxima aula. Grande abraço e até a próxima.